Homo sapiens é o nome dado à espécie dos seres humanos, de acordo com a classificação taxonômica. Estima-se que os primeiros Homo sapiens tenham aparecido entre aproximadamente 300.000 e 100.000 anos atrás, na atual região do leste africano. O debate sobre a natureza humana circula no entorno de perguntas do tipo: quem somos nós e o que é a vida? A teoria da evolução por seleção natural de Charles Darwin, proposta em A Origem das Espécies, permeia essas questões primordialmente filosóficas. O que pode ser visto no livro A Descendência do Homem, no qual Darwin cristalizou suas ideias sobre a evolução do comportamento humano, posicionando sua teoria dentro dessa reflexão. O trabalho de Edward Wilson, Sociobiologia, a Nova Síntese, foi muito influente na composição de algumas das escolas que abordam a evolução do comportamento humano hoje. Em contrapartida, um aprofundamento do cisma entre ciências humanas e as biológicas associou a eugenia e o racismo entre genes e comportamento. Essa complexidade comportamental perpassa a cooperação, o desenvolvimento de ferramentas, a expressividade simbólica e o acúmulo de informações, em que possibilitaram desdobramentos e expressões que foram passados de gerações e gerações, os quais foram desenvolvendo a cognição humana cada vez mais. Apesar de todas as diferenças humanas, somos todos pertencentes a uma única raça, cientificamente falando. Portanto, negro, branco, pardo, asiático e indígena são apenas rótulos para classificarmos a humanidade, mas do ponto de vista científico, ainda somos, entre grandes aspas, iguais. O problema é que povos humanos começaram a exercer poder sobre outros, estabelecendo hierarquias e desigualdades, até chegar a um ponto em que se existia uma aparência melhor que a outra, causando uma desvalorização do que não era hegemônico. Com isso, surgiu o darwinismo social, ou seja, acreditava-se que alguns humanos eram melhores que outros. Então, negros eram vistos como menos inteligentes que brancos. Dizia-se que o cérebro do negro fazia com que ele fosse ideal para servir, enquanto o branco foi feito para liderar. Esses absurdos não são mera fantasia, e esses ideais eram realmente defendidos. Com isso, o racismo moveu atrocidades terríveis contra a humanidade, como a escravidão, em que pessoas eram forçadas a trabalhar e servirem seus donos, totalmente privados de sua liberdade, apenas porque tinham uma cor não hegemônica ou porque eram de continente chamado de não civilizado. Ainda por culpa do racismo, na década de 40, mais de 7 milhões de judeus foram mortos, porque, graças a Adolf Hitler, pessoas foram convencidas de que havia uma raça superior, chamada ariana, e raças impuras, como os judeus e os negros. Ainda hoje, só no Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Diariamente, dezenas de cristãos morrem no Oriente Médio porque acreditam no Deus errado, de acordo com radicais islãs. Terrenos de religiões de matriz africana são queimados por preconceito. Imigrantes são vistos como um risco ao bem-estar nacional. E o que nos resta é acreditar e lutar muito para que o futuro seja justo em uma sociedade desracializada. As informações genéticas estão presentes em todos os seres vivos. O DNA contém regiões que codificam os genes. Os genes controlam o desenvolvimento, o funcionamento e a manutenção das células, sendo responsáveis por expressar características que serão herdadas dos progenitores para seus filhos. Assim, as particularidades de cada organismo são conferidas por seus genes. As diferenças entre um organismo e outro se dá pela maneira como os nucleotídeos se distribuem ao longo da molécula de DNA. Sendo assim, quando falamos em diferenças genéticas, estamos falando somente da composição da sequência do DNA. Quando observamos o fenótipo, estamos falando das características morfológicas, fisiológicas e até mesmo comportamentais de um indivíduo. Essas características são resultado de expressão dos genes e também das ações do meio ambiente. Como exemplo de uma característica fenotípica, podemos citar a cor das flores, a cor do pelo de um animal, a cor dos cabelos de uma pessoa, entre outros. Características não visíveis, mas verificáveis, como o tipo sanguíneo de uma pessoa, também são características fenóticas. As características fenóticas, como dito anteriormente, dependem das ações ambientais. Dois irmãos gêmeos que vivem em localidades diferentes, por exemplo, podem ter tonalidades de pele diferenciada.